Juízes capítulo 17, versículo número 3. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Juízes. Juízes capítulo 17, versículo 3. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, vem abençoar a Tua palavra, Senhor, nessa noite, para que possamos sair daqui alimentados por Ti, em nome de Jesus, amém. Diz assim: restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. Esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafim, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Podem sentar em nome de Jesus. Aqui nós vemos uma sucessão de aberração. Uma sucessão. Você vê uma pessoa dando dinheiro para a imagem de fundição. Aí depois você vê o outro que pega a imagem e tem uma casa de deuses, tem uma casa de deuses. Ele faz um éfode, que é um meio ao qual os sacerdotes usavam para falar com Deus, E ele consagrou uma pessoa qualquer, um filho dele, para ser sacerdote, para a vida, para ele. E aí o texto dessa parte termina que nessa época não havia rei em Israel, e que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, eu começo pelo fim. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, de repente quando eu botar lá no YouTube, um título para essa mensagem, a qual Deus coloca no meu coração, pode ser: nunca fique sem o rei. Nunca viva sem o rei. Por quê? Porque eu e você não fomos feitos para fazer o que é certo aos nossos olhos. Nós não fomos feitos para fazer o que é certo aos nossos olhos. Nós não fomos feitos para agir da nossa vontade ou da nossa maneira. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para viver do jeito que eu quero. E eu não estou aqui para andar, me vestir, falar da maneira que eu quero.
Eu estou aqui para viver debaixo daquilo que o rei quer que eu faça. Naragala Bandu, Keb, Naragai. É isso que eu preciso entender. Porque toda vez que o povo de Deus ficou sem liderança, se perdeu e sofreu derrota. Toda vez que o povo de Deus viveu da maneira que quis, se arrebentou. E assim somos nós. Muitas das vezes somos povo de Deus, até somos. Servimos a Deus, até servimos de boca. Mas decidimos fazer as coisas da maneira que achamos correto. Sabe o que é isso? É viver sem rei. Isso é viver sem rei. E sabe qual é o problema? Viver sem rei é fazer besteira e ser derrotado. Porque os nossos olhos, né? A própria Bíblia fala, né, que o coração do homem é enganoso, né? A Bíblia fala que se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, quão grandes trevas serão? Então, se o meu olho é bom, todo o meu corpo será bom, toda a minha vida será boa. Agora, se meu olho é ruim, quão grandes trevas serão? Ou seja, se meu olho for ruim, se prepara, porque treva é lugar de choro, treva é lugar de tristeza, treva é lugar de dor, treva é lugar de derrota. Então eu não estou aqui para viver da maneira que parece direito aos meus olhos. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso, né? Eu não estou aqui para fazer isso. Quantas pessoas estão sendo enganadas pelos olhos? Quantas pessoas estão sendo enganadas porque querem pagar para ver, querem fazer do seu jeito? Quantas pessoas, né? Quantas meninas, moças, né, se casam porque o rapaz é bem afeiçoado, o rapaz é bonito, o rapaz é lindo, e a menina vai, se envolve, a menina vai, gosta, né? Porque afinal de contas parece um príncipe. E a mãe fala: olha esse rapaz, olha, não mãe, eu sei, eu gosto e tal, e eu amo, e vai dar certo. E aí chega alguém e fala: olha, cuidado, olha, vigia, não, tá tudo bem. E quando acaba de se casar, quando começa uma vida marital, começa uma vida conjugal, né? Vê que aquele príncipe nem sapo era, né? Vê que aquele príncipe, né, se fosse sapo era bom, mas nem para sapo ele presta, né? Às vezes tanto, eu tenho conheço uma pessoa que entrou para minha família, que o antigo marido que ela tinha mantinha ela em cárcere privado. Ela era espancada, ela apanhava e ela não podia ver a rua, ela não podia ver nada. Ela ficava trancada dentro de casa. O homem saía para trabalhar, deixava ela e a criança que ela tem trancada dentro de casa, fechada dentro de casa, sem poder fazer nada, sem poder sair para nada. Passou anos da vida dela assim. Sabe o que é isso? É enganada pelos olhos. É enganada pelo que acha direito, pelo que acha que é certo. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós não fomos feitos para viver sem rei, irmão. Sem rei. Nós não fomos feitos para isso. Se você deixar Deus agir, Deus vai te dar o melhor. Se você deixar Deus trabalhar, Deus vai fazer o melhor. Agora, se você quiser viver com aquilo que parece direito aos teus olhos, se prepara que o choro é certo.
Se prepara que a desgraça é certa. Se prepara que o problema é certo. Por quê? Porque eu estou vivendo da maneira que eu acho que devo viver. Eu estou fazendo da maneira que eu acho que eu devo fazer. E não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz. Não é dessa maneira. Eu tenho que entender que Deus tem que estar na frente da minha vida. Eu tenho que fazer conforme aquilo Ele determina. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso entrar em qualquer coisa, em qualquer negócio. Eu tenho que aprender a obedecer às ordens do rei. Só que muitas vezes o povo de Deus ficou sem liderança. Se você for ver o livro de Juízes, você vai ver quantas vezes o povo de Deus ficou sem líder e quantas vezes eles se arrebentaram. E Deus teve que levantar outros líderes. Enquanto o líder era vivo, o povo prevalecia, o povo era abençoado porque obedecia ao líder. Quando o líder morria, o povo se perdia. Nós temos que entender que nós não somos guiados pelos outros, pelo que os outros falam, como diz Salmo 1, não devemos andar no conselho dos ímpios. Nós não somos aqui para escutar. O filho de Salomão escutou os amiguinhos. O filho de Salomão, ele não deu ouvidos aos anciãos. Ancião na Bíblia são homens de muita sabedoria e são homens de muita experiência. São pessoas de idade que tiveram vivência com Deus. Eram os homens que andavam com Salomão, que não teve ninguém mais sábio do que ele. E aí os anciãos deram uma instrução para o filho de Salomão, mas o filho de Salomão foi lá saber da galera, saber da rapaziada. E aí, o que eu falo? A rapaziada, naquela juventude, não, fala que você é brabo, que é pitbull, MMA na vez, irmão. Fala pra ele, não vem pra cá não, tem de mata-leão pra cima, irmão. Vou deixar vocês acordados. Não vem não tem amizade não. Aqui é guerra, irmão. Aqui é guerra. Aqui é força jovem contra a torcida do Flamengo. Não tem união não. Aqui até a morte. Sai de perto de mim. Por esse conselho errado, por esse conselho torto da rapaziada, da galera, o filho de Salomão se arrebentou todo. O filho de Salomão se arrebentou todo por causa de conselho errado, por causa de instrução errada. Sabe por quê? Porque não quis ver o conselho que vinha da parte do rei. A parte do rei eram os anciãos que andaram com o pai dele, que era o rei. Não! Foi ouvir a voz da galera, da rapaziada. Irmão, esse negócio que a voz do povo é a voz de Deus, isso é conversa fiada. Esse ditado não vem de Deus não, irmão. Não vem com essa que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi, nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e ponto final. Não tem essa que a voz do povo. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Barrabás não tinha sido solto, Jesus tinha sido condenado. Porque foi o povo que foi consultado. O que eu faço com Jesus? Crucifica. E Barrabás solta. É a voz do povo. A voz do povo, nem na época da Bíblia foi a voz de Deus. Nunca foi a voz de Deus a voz do povo. A voz de Deus está aqui, ó. Está aqui. Nunca vai te deixar enganado. Nunca. Porque eu preciso ler a Bíblia 1, 2, 3, 5, 10. Porque eu preciso muitas vezes frequentar uma escola dominical. Porque eu preciso participar de culto. Por quê? Porque eu estou aprendendo a voz de Deus. Porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque eu estou lendo a voz de Deus. E quem é Deus? É o rei. E se eu obedecer a voz do rei, eu sou bem sucedido. A verdade é essa. E aí quando vem uma
uma conversa, eu conheço a voz do rei, eu conheço aquilo que fala o rei, e eu vou ficar do lado dele. Eu tenho um lado, o meu lado é o lado do rei, não tem essa. Eu estava conversando ontem com um amigo, ele estava falando um negócio lá, eu falei assim, irmão, fala com você, eu sempre fico do lado de Deus. Eu falei, irmão, pode ser o meu maior amigo, pode ser minha família, minha mulher e meu filho, eu fico do lado de Deus. Ninguém e nada é maior do que Deus. Então, tudo aquilo que você colocar para mim, se tiver de acordo com a Bíblia, eu estou de acordo. Tudo aquilo que você colocar para mim, se tiver contra a Bíblia, eu não estou de acordo. Eu não faço acordo com aquilo que Deus não permite que eu faça. Por quê? Porque eu preciso ter um rei. E o rei foi feito para ser respeitado. Irmão, eu tive essa palavra, não foi por causa disso não. Deus me deu essa palavra, aí eu fiquei pensando na rainha que morreu. Você viu coisa linda? Os países a qual ela reinava, a televisão mostrou aqueles pubs, né? Aqueles bares que são frequentadíssimos pelos ingleses, que lá é muita falação, é muita conversa, o pessoal estava abismado, porque quando o novo rei falou, houve um silêncio inimaginável. Quando acabou de falar o rei, o pessoal voltou, um dos caras estava lá e falou assim, olha, eu frequento isso aqui desde quando eu era jovem, frequento esses pubs desde quando eu era jovem, eu nunca vi na minha vida um silêncio desse, num lugar desse, porque é um lugar de muita falação, de conversa, é um lugar, todo mundo ficou atento ao que o rei estava falando, todo mundo reverenciava a rainha, ela era verdadeiramente respeitada pelo seu povo. O povo, né? Você vê entrevista, você viu, mas eu vi repórter. Uma das coisas que eu mais vejo na minha vida é repórter. Eu acho que repórter só vê desgraça. Hoje em dia a reportagem é 50 minutos de repórter, 40 de desgraça e 40 minutos de graça e 10 minutos de informação, né? 40 minutos de desgraça e 10 minutos de informação, mas é bom você ver, eu vejo lá, né? Principalmente a previsão do tempo, que eu preciso muito da previsão do tempo, né? A previsão do tempo para mim é crucial. Então, eu fico sempre antenado nos repórteres. Eu estava vendo a reportagem, estava vendo as pessoas falando e como as pessoas reverenciavam aquela rainha, né? E como falava, um cara falou assim, se o filho dela, novo rei, fizer 10%, for 10% do que ela foi, nós estamos felizes, né? 10% que ela foi, nós estamos felizes. Uma mulher que reinou por 70 anos, mais de 70 anos, né? Então a gente vê, né, que aquele povo tinha uma rainha a qual eles gostavam porque ela governava bem, né? E o povo, entre aspas, era abençoado através dela, né? A Inglaterra é um povo que tem eles têm uma certa poder aquisitivo bom, eles são um povo que vive bem, não é um povo de miséria, não é um povo que tem condição, né? Então eles gostavam daquela rainha ali, ou seja, eles tinham alguém que governava por eles, verdade? E aí você vê aqui, né, que na Bíblia nós precisamos do rei. Se o povo reverenciava aquela mulher, né, que melhor que ela seja, era uma pessoa de carne e osso, imagina você e eu, imagina nós não podemos negligenciar o rei, irmão. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que a nossa vivência
depende do rei, irmão. Nós temos que entender isso. Você não está aqui para fazer o que você quer, não. Você não está aqui para decidir, não, eu vou para a igreja aqui agora, mas depois eu vou para aquela ali. Não, hoje tem culto na minha igreja, eu vou no outro. Irmão, tu não está aqui para isso não, irmão. Tu está aqui para obedecer o rei. Tu está aqui para obedecer o rei. O que o rei fala na sua palavra é para ser obedecido. Por isso que a Bíblia fala, né? Por isso que eu entendo quando a Bíblia fala o quê? Que o povo peca por falta de conhecimento. Aí eu falo isso. Conhecimento de quê? Da palavra. Por que a palavra? Porque a palavra é do rei. Eu peco porque eu não leio, eu não lendo, eu não conheço, eu não conhecendo, eu estou pecando porque eu estou indo de contra a palavra do rei. Pecar inconscientemente é pecado. Mas pastor, não conhecia porque não leu, não conhecia porque não estudou, não conhecia. Por isso que a Bíblia fala, tem um período do leitinho. Todo mundo que se achega para Deus tem um período de leitinho. Deus trata como criança, né? Por isso que eu tenho entendimento que a pessoa sentou para a igreja hoje, se batizou amanhã, eu não posso botar ela para ser obreira depois de amanhã. Tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo de quê? Da pessoa estudar, da pessoa pegar conhecimento. Tem que ter um tempo. Não é assim. Não é jogar a pessoa na cova dos leões. Ah, se entrou na igreja, se batizou, logo depois do batismo não está pronto. Está pronto nada, irmão. Tem que conhecer a Bíblia para não fazer besteira. Tem que conhecer a palavra para saber o que Deus quer. Eu tenho que ter uma caminhada para eu ter conhecimento, maturidade. Ou você acha que alguém contrata alguma pessoa imatura para trabalhar numa empresa, num cargo de responsabilidade? Tu já viu algum garoto de 16 anos sendo presidente de alguma coisa? Não vai ver, irmão. Ninguém é maluco de botar o cara numa multinacional com 16, 17 anos, por melhor que o cara seja, por mais inteligente que o cara seja. Ninguém ia botar um garoto de 16 anos sem maturidade, não para ser nada, né? Tem um período que Deus nos trata com leitinho, como criança. Mas esse período passa. Esse período passa. E aí é hora de comer coisa sólida. Então, eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que buscar o entendimento da palavra, para poder eu não ser enganado, ou para poder eu não pecar. Um povo que conhecia Deus, um povo que era povo de Deus, como é que faz Deus? Como é que faz Deus? Como é que faz deuses? Tem um povo vivendo sem Deus aí. Tem um povo vivendo sem rei, fazendo o que acha certo aos seus olhos. Tem pastores mandando pessoas raspar a cabeça. Eliane, como é o nome do lugar que falou que eu esqueci? Roncó. Parece que estão querendo que deite no roncó. Ah, raspa a cabeça para se consagrar. Sabe o que é isso? Pessoas que estão vivendo sem rei. Tem pessoas que estão guardando olho de boi debaixo da mesa. Tem pessoas que estão guardando olho de boi debaixo da mesa e não pode tocar. Sabe o que é isso? Vivendo sem rei. Estão fazendo aquilo que acha certo aos seus próprios olhos. Você e eu não estamos aqui para viver fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos. Se você precisa de uma vida abençoada, você precisa do rei. Se você precisa da família abençoada, você precisa do rei. Se você precisa chegar no céu, você precisa do rei. Se você precisa de cura,
você precisa do rei. Se você precisa de Deus na tua vida financeira, você precisa do rei. É conforme o rei fala na sua palavra que eu e você temos que viver. Porque senão nós vamos ficar colecionando derrota, mesmo sendo povo de Deus. Mesmo sendo povo de Deus. Quando eu decido viver sem Deus, é morte. A Bíblia fala de um homem chamado Acã. Nós conhecemos no meio evangélico como pecado de Acã. O que aconteceu? O povo de Deus vinha tendo vitória em cima de vitória, ganhando guerras impossíveis de ganhar. Aí Deus dá uma ordem: vai lá, domina e não pega nada daquele povo, não traz nada daquele. É ordem de quem? Do rei. A ordem do rei é: vocês vão vencer. O rei já sabia que era um povo cheio de bens, era um povo rico, era um povo de posse, e Deus falou assim: olha, esse povo ganhou muita coisa, esse povo tem dinheiro, esse povo tem muitos bens ali bom, mas olha só, não é para tocar, porque não foi eu que dei nada para eles, então vocês não vão tocar naquilo que vem do diabo, então vocês não pegam nada de lá, ganha e vem. Pobre coitado chamado Acã quis fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Pegou uma capa milionária lá, que era dinheiro para burro na época, pegou uns objetos, prata, ouro, sei lá, pegou lá, e enterrou debaixo da barraca dele lá. Legal. Escondeu. Aí o povo de Deus vai encarar outra luta. Aí a luta era o quê? Molezinha. Ó, a vitória é certa. Olha, a vitória é mole. Hoje nós vamos pegar o Vasco da Gama, é mole, vamos ganhar rápido, é moleza. Ó, mamão com açúcar, é tranquilidade, vamos lá e vamos derrotar rápido. Bota uma meia dúzia aí de pé rapado e vamos lá que a gente vai ganhar deles. Chegou lá, tomaram uma surra, saíram de lá arrebentado. Aí vem o povo de Deus chorando. Porque assim, quando a gente vive sem rei, é choro, é o que eu falei aqui. Quando a gente dá as costas para o rei, é tristeza, é lamentação. E vem o povo. Aí vai lá consultar Deus: Senhor, o que aconteceu? Nós ganhamos 10 aí, ó, só grandão. Ganhamos 10 povos aí que a gente nem sabe como ganhou. Não tinha nem gente para isso, nós ganhamos geral aí, ganhamos todo mundo, ninguém pega a gente. De repente, uma meia dúzia de pé rapado foi lá, arrebentou com a gente. O que houve, Senhor? Deus falou assim: tem coisa escondida no meio de vocês. Tem que retirar o anátema. Naragalabanduriguém. Ei, procura na tua casa ver se não tem anátema. Deus falou aqui para mim agora: faz uma vasculação na tua casa, ver se não tem anátema. Porque às vezes a derrota vem do anátema que está dentro de casa. É uma coisinha que parece que não é nada, é uma coisinha que aos teus olhos não é nada, mas está lá, quietinho, só atrasando tua vida. Não foi assim com Jonas? O barco ia me afundar, o barco ia a pique, o barco ninguém estava conseguindo segurar o barco, a tempestade e tal. Onde é que estava o problema? Lá embaixo, escondido do barco, Jonas. Teve que jogar o Jonas fora. Por quê? Porque Jonas estava fazendo o que queria seus próprios olhos. Olha essa coincidência. Tudo vem do céu agora, mas está vindo do céu. Jonas deu mandando para Nínive. Jonas falou assim: não quero o que o rei quer. Eu não estou querendo o que o rei está mandando. Eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarso. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer em Nínive, eu quero ir para Tarso, eu vou para Tarso. Pronto. Foi parar na barriga do peixe para ser seu bobo. Foi parar num lugar escuro. Escuro, trevas. Trevas, morte. Ele teve que se arrepender lá no meio das trevas para o grande peixe cuspir ele e ele fazer o que Deus queria. Porque enquanto a gente não faz o que Deus quer, a gente vai viver nas trevas. E aí é assim. Acã, aí Deus falou assim:
Jonas se arrependeu, é um mistério. Jonas se arrependeu, saiu da barriga do peixe e foi fazer o que Deus manda. Aí Deus falou assim, ó, tem que retirar o anátema no meio do povo. O que é o anátema? O pecado, o que está errado. Tem que arrancar. Aí Deus bota as tribos em ordem. Eu vou passar de tribo em tribo. Sabe o que Deus está falando com isso? Eu estou dando tempo de quem fez errado se arrepender. Acã não se arrependeu. Chegou na hora de Acã, Deus mandou todo mundo se afastar. E a Bíblia fala que a terra se abriu e puxou, tragou Acã e toda a sua família junto morreu. A terra se abriu. Sabe por quê? Porque Acã resolveu fazer o que parecia direito aos seus próprios olhos. Ele largou, abandonou a ordem do rei, que estava dando vitória para todo o povo, que estava fazendo de todo o povo ser vencedor, sem ter condição de vencer. Sabe qual é o maior problema? O problema é que a gente está tendo vitória, a qual a gente não tem condição, né? Porque tem problema que é tão grande, tão grande, tão grande, que você sabe que você não vai vencer, se não for Deus. E aí você vence um, você vence dois, você vence três. Então você acaba sendo viciado em ganhar. Aí você acha, quando você vê um negocinho desse tamanho assim, moleza, vou ganhar. É fácil, vou ganhar. Aí você faz de qualquer maneira, se obedecer a ordem do Deus, do rei, aí você sofre derrota. Eles estavam certos que ia ganhar. Pô, esse povo, não vou perder para esse cara aí não. Eu não vou perder para essa terra aí não. Só que tem um problema. Acã já desobedeceu o que ele mandou. Acã olhou aquelas coisas boas, gostosas, bonitas, né? Que Deus já sabia que ia mexer com o povo dele. E falou, não pega nada. Acã ele falou assim, pô, ele não vai reclamar que eu peguei essas besteiras aqui, não, é pouquinha coisa. Sabe qual é o maior problema? Eu peguei isso aqui. No outro dia eu peguei sobre isso aqui. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Deus não está ligando para isso não. Pode estar assim, a gente fala, não tem nada a ver, Deus não está ligando para isso não. Isso é besteira. Tu acha que Deus liga para essa besteira? Pergunta para Acã, quando chegar no céu. Que eu acho que ele está no céu, ele está indo para o inferno, né? Uma pergunta, para tu ver se Deus não está ligando para besteira. Acã pensou dessa forma, não tem nada a ver não, Deus não vai ligar para essa besteirinha não. Vai levar uma capa aí, besteira, um tesourinho, um negocinho, Deus não vai nem ligar para isso. Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar, não vai ficar pensando besteira. Eu vou pegar essas coisinhas para cá. Morreu com a terra se abrindo, levando ele e a família dele. E o que é pior, acabou pegando até quem não tinha nada a ver, né? Foi o que eu falei hoje com a irmã do Marquinhos. Cuidado para não cair na conivência, porque se você fica no lugar que você sabe, a não ser que Deus mande tu ficar, mas se você fica no lugar que você sabe que a pessoa está na feitiçaria, que a pessoa está conivência, aí vai ele e tu para o inferno junto, verdade? Então tem que estar ligado nisso aí, né? De repente a família sabia, morreu junto porque sabia, deu mole, sabia, deixou o cara ficar, vai de ralo junto também, vai ser puxado também. Morreu ele e toda a família por causa de um pecado que ele acabou fazendo, porque era pouca coisa, não tinha nada a ver, ele achou que podia fazer, pareceu certo aos seus olhos, e está aí, morreu. E ainda fez o povo de Deus sofrer derrota. A ordem de Deus para a nossa vida é: não viva sem rei. Não viva sem rei. Mas pastor, não vivo sem rei, irmão. Nós podemos estar vivendo sem rei pensando que estamos com rei. Esse é o maior problema. Quando é que eu vivo sem rei? Quando eu faço o que parece bem meus próprios olhos. Eu sou um cara que já há muitos anos eu não faço o que parece bem meus próprios olhos, né? Há muito tempo que eu não faço muita coisa que Deus falou que não era para eu fazer aos meus próprios olhos. Nem pecado é, mas Deus não quer que eu faça, eu não faço. É desse jeito, irmão. Eu não estou aqui para achar que não é pecado, que Deus
quer que eu não faça. O que eu estou aqui é para, se Deus não quer, acabou, eu não faço. Por quê? Porque eu não vou fazer aquilo que parece bem aos meus próprios olhos. Eu vou fazer aquilo que Deus exige de mim, quer que eu faça. E como é que eu vou saber disso? Frequentando os cultos. Através dessa palavra, você entendeu que o povo de Deus, quando fica sem rei, se arrebenta. Então já sai daqui alerta. Opa, peraí, Deus. Peraí, Deus. Peraí. O que o Senhor quer? Eu não estou aqui para ouvir as amizades, igual o filho de Salomão ouviu. Até na Fernanda, você é bobo, tá, pode trabalhar, pode fazer. Eu já vi crente aqui de Rocha, eu não vou falar onde é o lugar, que tinha um trailer, e o pessoal caía matando em cima dela, e ela se achava certa aos seus próprios olhos. E hoje, pelo que eu vejo pelas redes sociais, tá, infelizmente, fora totalmente das coisas de Deus, e roendo o osso. O marido largou ela, fez uma arruaça terrível, porque ficava vivendo aos seus próprios olhos, com um trailer que vendia cerveja, e domingo botava o grupo de pagode tocando, no domingo, que é dia do Senhor, e achava que estava certo, porque era o trabalho dela. Sabe o que ganhou com isso? Gemessão, sofrimento e tristeza. É isso que ganhou. Por quê? Porque eu estou vivendo com o que eu acho que é certo. Eu não estou aí para Deus, não. Deus não está vendo isso, Deus não está ligando para isso. Aí vai, não, tem uma porção de pastor assim, tem uma porção de irmã assim. Irmão, o errado, presta atenção, o errado nunca foi parâmetro para quem é certo. Nunca foi parâmetro. Não se compare com o errado. Não fala, não, mas aqui ele já está fazendo isso aqui, irmão. Tipo assim, está fazendo pior do que eu. Não importa, deixe o errado para lá. O errado não é parâmetro para quem é certo. Eu tenho que usar de espelho quem é certo. Eu cheguei até aqui no Evangelho porque eu olhei para quem era melhor do que eu. Eu não fiquei olhando para quem é pior do que eu. Eu não fiquei usando de espelho quem é pior do que eu. Eu sempre usei de espelho quem é melhor do que eu. Eu sempre fiquei de olho para quem era melhor do que eu. O meu parâmetro é quem está querendo ser certo. O meu parâmetro é quem está fazendo besteira. E o problema é que quem está fazendo errado, ele quer apontar quem está mais errado do que ele. Irmão, a disputa não é quem está mais errado. Essa não é a disputa. A disputa não é essa. Porque quem está pouco errado, ou quem está demasiadamente errado, vai para o mesmo inferno. Então não estou disputando para quem está menos certo, estou disputando para ficar mais certo cada dia mais. Como eu falei aqui, quando a oferta, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje mais. Então, meu irmão, eu estou querendo saber quem está se sujando, quem está sobrando nele. É como eu sempre falei aqui, quem não pode fazer errado sou eu, irmão. Quem não pode sujar sou eu. Quer sujar, se suja aí, irmão, tá maneiro. Ah, não quer, tá jóia. Quem não pode não querer sou eu, irmão. Se tu não quer, vive tua vida aí, tá jóia. Agora, quem não pode não querer sou eu. Eu vou ralar minha cara no chão para querer cada dia mais. É difícil? Claro que é. A Bíblia fala que o reino do céu é tomado por esforço, então eu tenho que me esforçar. Agora, o que eu não posso é esquecer que eu tenho um rei. E rei foi feito para ser obedecido. Obedecido. Está aqui, ó. O povo, se você for ver, esse Mica, ele perde tudo. Se você for ler o capítulo 18, se você for ler, aqui no versículo, então, no versículo 18, versículo 15, então, foram para lá e vieram à casa do jovem levita, a casa de Mica e os soldados, e os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens, foram espiar a terra,
entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, terafins, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé da porta com os 600 homens que estavam armados com suas armas de guerra. Entrando ele, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o éfode, terafins, a imagem de fundição, e de sacerdote: que estás fazendo? Ele se arrebentou todo, irmão. Ele perdeu foi tudo, ele se arrebentou, sabe por quê? Ficou fazendo o que era bem aos próprios olhos dele. Se ele fizesse o que Deus queria, ele não está sendo atacado pelo inimigo. Sabe o que é que tudo que o inimigo quer? É que você faça o que é bem aos teus próprios olhos. Sabe o que é que tudo que o diabo quer? É que você viva como se não tivesse rei. É tudo que o diabo quer. Por quê? Porque se você fizer dessa forma, ele vai vir e vai conseguir vencer. Ele vai vir e vai conseguir destruir. Agora, quando eu vivo na presença do rei, como diz aquele louvor, né? Então eu pulo na presença do rei, irmão. Então eu grito na presença do rei, né? Então não tem derrota, irmão. É pular, é gritar, é alegria. Quando eu estou na presença do rei, quando eu estou vivendo com o rei na minha vida, pode ter certeza que a derrota não pode te acompanhar. É verdade. Agora, quando eu estou vivendo da minha própria maneira, da maneira que eu acho que é certo, tu não está aqui para achar nada, nem eu. Nós estamos aqui para ter certeza, convicção, não da minha verdade, mas dessa, que é a única verdade. Quando tiver essa convicção, não tem diabo certo que consiga nos atacar. Se coloque de pé em nome de Jesus.